Boa noite, meninas. Estamos aqui reunidas mais uma vez, meditando na primeira carta de João. Estamos agora no capítulo 4. Vamos convidar o Espírito Santo para estar ministrando sobre as nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus e querido Pai, mais uma vez estamos aqui na tua presença. Mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, coloca dentro da gente aquilo que nos é necessário, fortalece aquilo que está enfraquecido e nos ajuda, meu Pai, a eliminar da nossa vida os conceitos que não procedem do Senhor, coisas que o mundo plantou dentro da gente e que talvez ainda esteja persistindo dentro de nós. E nós rejeitamos, Pai, tudo aquilo que é do mundo. E se há algo em nós que ainda é do mundo, tenha certeza, Senhor, que nós fazemos isso de forma inconsciente, então nos ajuda, ilumina as nossas mentes para que possamos ver realmente a nossa verdadeira condição e que possamos, meu Pai, cuidar da nossa alma, santificando a nossa vida, para que possamos nos aproximar cada dia mais do Senhor, que possamos estar, meu Pai, cada dia mais à altura de sermos chamados filhos de Deus. Não que a nossa obra possa fazer alguma diferença no teu amor, mas temos a certeza de que o nosso aperfeiçoamento é necessário para que possamos habitar contigo. Então, Espírito Santo, que o Senhor venha cuidar da gente, que nada venha nos atrapalhar, que o Senhor venha fazer com que o sinal da internet esteja favorável, que as nossas conexões estejam favoráveis, que tudo venha dar certo, meu Pai, que a tecnologia esteja funcionando nesse momento ao favor do Senhor e ao favor da gente. Te entregamos esses poucos minutos que estaremos reunidas em tuas santas mãos e mais uma vez te agradecemos por tudo que vai ser feito aqui hoje. Ministra sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo? Então, vamos lá. Para quem está chegando aí agora, 1 João, capítulo 4. Hoje eu vou estar lendo na versão Almeida, uma bem antiguinha aqui que eu tenho. Então, vamos lá. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Bom, primeiro ponto, Paulo está falando com quem? Com os amados. Então, ele não está falando com o povo do mundo, ele tem um destinatário certo, são aqueles que estão buscando a presença de Deus, que já resolveram entregar a vida a Jesus. Essas pessoas, o próprio João, ele chama de amados. E esses amados, o corpo de Cristo, o povo de Deus, ele chama essas pessoas, ele alerta essas pessoas para algo que está acontecendo naquele momento. O que está acontecendo? Falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, que João chama em particular de anticristos, estão permeando aquele lugar, estão influenciando a igreja daquele momento para fazer com que essas pessoas venham ter a fé delas desmoronada. Naquele momento, pessoal, estamos falando de um povo com uma grande influência grega, ok? Era o Império Romano, mas nós sabemos que a influência grega naquele tempo era extremamente forte, especialmente no campo da filosofia. Os gregos eram extremamente cultos, e eles traziam isso para a rotina deles. Então, não era algo assim, só os nobres eles têm acesso, eles têm esse tipo de cultura. Não, os gregos em si, eles eram pessoas dadas aos estudos.
Eles eram extremamente criteriosos. Era um povo que, desde pequeno, era formatado para isso. Principalmente os homens, talvez nem tanto as mulheres, tá? Mas, nesse momento, dentro do Império Romano, as mulheres eram meio que desmerecidas. Mas, enfim, o que acontece é que a filosofia grega acaba influenciando alguns cristãos, talvez cristãos, inclusive judeus, talvez cristãos gentios, gregos. Mas o que interessa é que a introdução da filosofia grega dentro da mensagem do evangelho trouxe um comportamento onde eles diziam: olha, nós temos revelações especiais, superiores a estas que vocês têm ouvido. Isso eles chamavam de gnosticismo, algo que existe até os dias de hoje, onde as pessoas buscam conhecimentos, mas que, na verdade, se afastam da verdade de Deus. Esse gnosticismo, como se fosse uma nova religião, mas não era uma nova religião, tá? Pelo menos naquele momento não. Era uma linha de pensamento. Desenvolvia a ideia de que Jesus não era humano. Bom, qual a interferência disso dentro do evangelho? Destrói o evangelho, pessoal. Se Jesus não veio em carne na terra, se ele veio como divindade em espírito tão somente, então toda a pregação dele é inválida para nós. Porque quando ele vem em carne, ele vem para ser um exemplo a ser seguido, imitado. Se ele não é igual a nós como carne, como poderemos imitá-lo? Se ele vem apenas em espírito e como um Deus, como nós, meros mortais, podemos alcançar essa divindade? Então, torna o evangelho inútil. Isso o próprio João chamava de anticristo. Esses mestres que tinham esse tipo de filosofia, João chamava de anticristos. Paulo chamava de falsos apóstolos, Pedro recriminava também, e todo mundo alertava a igreja a respeito dessas pessoas que se misturavam ao povo cristão, se diziam cristãos, mas que de verdade estavam lá para semear uma semente podre. Era o joio no meio do trigo. E o objetivo era apagar, destruir aquela fé real em Cristo como homem que morre como homem e que ressuscita como Deus. Se essa história não existiu, o próprio Paulo fala que é melhor que comamos e bebamos e morramos, porque não vai fazer nenhuma diferença nas nossas vidas crer num Cristo que não existiu. Tá dando para entender? Então, o alerta que João está dando é um alerta que já vem sido batido há muito tempo. E só lembrar, povo lindo, que a igreja não tinha ainda nem 100 anos de constituída e já tinha um monte de mazelas dentro da igreja. Nós vemos isso atualmente dentro das igrejas, dentro do corpo de Cristo. Qualquer que seja a denominação, a gente vê essas coisas acontecendo também, pessoas que entram, falsos líderes, né? Falsos pastores, que quando a gente vê estão praticando atos terríveis, fazendo com que haja escândalos, tudo para fazer com que a fé das pessoas venha a ser abalada e que muita gente venha se afastar dos caminhos de Deus. A gente ouve isso toda hora, né? O pastor vai lá, cai, comete um pecado, enfim. Aí o que acontece? Aquela igreja toda fica esfacelada.
e chega a uns e diz: Não, para ser igual a esses daí, eu prefiro continuar no mundo, porque eu sou melhor do que esses daí. Eu, pelo menos, tenho minha esposa, estou casado, não prostituo, eu não uso droga, não fumo, não bebo. Me lembro quando a gente fazia o EVG Night lá na Boca do Rio, na Orla de Salvador. A gente encontrava várias garotas de programa que não eram garotas, eram travestis. E eles diziam que os principais clientes deles eram pastores evangélicos. Se isso chega à tona dentro da família, na sociedade, na igreja, olha o escândalo que acontece. E olha quantas pessoas podem ser afastadas de Deus. Então, no passado existiam os falsos mestres, os anticristos, eu acho esse termo muito adequado, pessoas que pregavam contra Cristo, anticristos, como no presente ainda existe. Aí Paulo vai falar, perdoa, João vai falar assim: não des crédito a qualquer espírito. E quando ele fala não des crédito a qualquer espírito, ele está falando que seja lá quem estiver pregando, ensinando, não simplesmente se entregue e confie plenamente. É para não confiar? Não, não é isso que João está dizendo. O que é que ele está dizendo? Provai os espíritos. Não acredite cegamente, mas também não duvide. Mas faça prova. Provai os espíritos se procede de Deus. Não é um primeiro momento em que a gente vê esse nível de orientação. Desde o Antigo Testamento, o próprio Deus tem o cuidado de alertar a respeito dessas coisas. Quando foi que aconteceu de existir os falsos pregadores, os falsos profetas no meio do povo de Deus? Vou falar na igreja, porque a igreja remete a um período pós-Cristo. Eu vou falar do povo de Deus, porque em todo momento essas coisas aconteceram. E qual o primeiro momento em que isso acontece no meio do povo de Deus? Um doce para quem acertar. Lembra aí, qual o primeiro momento que um anticristo age no meio do povo de Deus para descredibilizar a mensagem de Deus? Quem lembra? No livro de Primeiro João ou do de Paulo? Na Bíblia. Ninguém Teve lembra. um momento que ele tentou confrontar, né? Eu acho que foi da questão do casamento em si, que ele queria testar. Abre em Gênesis, povo lindo. Gênesis 3. Gênesis 3. Todo mundo já abriu? A gente vai folhear a Bíblia hoje um pouquinho. Vamos tentar ser rápidas no manuseio da palavra para que a gente consiga passar todo o conteúdo previsto para hoje. Gênesis 3. Todo mundo já? Ok? Verso 1, pessoal. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito: não comereis de toda a árvore do jardim. A primeira vez que um anticristo se mete no meio do povo de Deus para descredibilizar uma mensagem de Deus, foi justamente quando a serpente vai falar com Eva. E o que que a serpente vai falar? Meias verdades. Como é que o diabo trabalha?
com a mentira. Como é que ele disfarça a mentira? Com meias verdades. Então, o que que ele fala? Não comereis de toda árvore do jardim? Nós sabemos que não foi isso que Deus falou. Deus falou para Adão uma determinada missão, tais e tais palavras. E aí vem a serpente e vai tentar transformar essa verdade em mentira. E a gente vai continuar aí. E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Essa foi a verdade. Essa foi a verdade. Não comereis da árvore que está no meio do jardim, para que não morrais. Mas do resto pode comer. Mas o que foi que a serpente falou, ainda aí no verso 1? Não comereis de toda árvore do jardim. Então ele falou uma meia-verdade. Tinha uma árvore do jardim que realmente não poderia ser tocada, mas todas. Então aí ele começou a conversar com a Eva e começou a confundi-la, né? Deus diz: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Mais uma vez, confrontando a verdade de Deus: Não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Meias verdades, que bem trabalhada parecia uma verdade, e convenceu Eva. Aqui foi o primeiro momento. Então, quando a gente vê em João ele falando tais e tais palavras aqui, ó, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, isso não te lembra um outro momento, uma outra passagem que fala sobre aquele que anda de rodear a terra? Então, abre aí em Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1. Boa noite aí para quem está chegando agora. Todo mundo. Jó capítulo 1, no verso 7. Aí a gente vai ter aqui o seguinte: E o Senhor disse a Satanás: De onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: De ir e vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. Na sua versão pode estar de rodear a terra e passear por ela. Não importa como está a sua versão, mas você percebe que o mesmo argumento que o próprio Satanás usa, a mesma definição que ele dá a respeito à pergunta de Deus, é o mesmo argumento que João usa para falar sobre os falsos profetas. Todas essas pessoas, pessoal, que são usadas como anticristo, que são tidas como anticristo no meio do povo de Deus, de verdade, são pessoas influenciadas pelo diabo. Então, não é à toa que os apóstolos eles têm a preocupação de dizer, olha, prova o Espírito, prova o Espírito. Como nós podemos provar o Espírito? Essa é uma pergunta interessantíssima e o próprio João, ele aqui vai responder. Mas antes do João, eu quero que vocês abram em Deuteronômio, porque desde o Antigo Testamento, o próprio Deus tem essa preocupação em falar a respeito de que existem falsos profetas e tem realmente os Entendi. profetas de Deus. Deuteronômio, no capítulo 18. Eu não entendi. Que parte? Abre onde? Deuteronômio, capítulo 18, Tá. do verso 20.
Tudo bem? Deuteronômio 18, 20. Fala assim: Mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome, que eu não tenha lhe ordenado que fale, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres em teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando um profeta falar em nome do Senhor, se o assunto não se cumprir nem acontecer, esse é assunto que o Senhor não falou. Essa é uma mensagem que o Senhor não enviou. Mas o profeta falou presunçosamente, não o temerás. Então, o que que em Deuteronômio Moisés está querendo falar aqui? Que existem momentos, o próprio Deus falando com Moisés, né? Existem momentos em que as pessoas vão estar pregando coisas que não foi Deus quem falou. Essa turma que fica atrás de revelação, quando essa revelação não é pela palavra de Deus, né? Quando a pessoa não confere, pô, o que o pastor, o bispo, o apóstolo, sei lá quem falou, bate com a palavra de Deus, né? Corrobora com a palavra de Deus, né? Aí a pessoa primeiro tem que ter essa primeira ponderação, esse primeiro parâmetro. O que a pessoa falou está dentro da palavra de Deus? Tipo, o que a serpente falou para Eva estava dentro da palavra de Deus? Não, não estava. Então, primeiro momento. Segundo, o que acontecer quando o falso profeta falar? Ou melhor, se não acontecer, então aquele profeta não é de Deus. A palavra dele não se cumprir aponta para que aquela mensagem não foi de Deus, foi uma mensagem que o próprio homem decidiu dar para aquelas pessoas. Qual a intenção? Cativar um público? Colocar medo nas pessoas? Colocar medo, né? Porque a gente vem em Deuteronômio aqui, no final desse capítulo 18, vai falar aqui, ó. O profeta falou presunçosamente: não temerás, né? Não tenha medo. Se ele jogar uma praga, né? Tem os profetas por aí que revelam: olha, eis que o Senhor me revela que você está doente. A pessoa fica logo com medo: meu Deus, estou doente. Vai ter um sinistro na sua vida. O rabo de Satanás vai te dar uma rasteira. A pessoa fica com medo: meu Deus, se a palavra não procede de Deus, não tema. Eu realmente, pessoal, nunca ouvi um tipo de profecia assim. Não estou dizendo que não existe e não duvido que não exista, porque está no meio dos dons do Espírito, não vou nem discutir isso aqui. Mas eu nunca ouvi alguém falar uma profecia, para mim, pelo menos, e que essa profecia se cumprisse. Já ouvi, no passado, duas pessoas ditas homens de Deus falarem para mim palavras que seriam revelação de Deus, e nenhuma das duas se cumpriram até hoje, e duvido que elas vão se cumprir. E dentro disso, eu pondero, poxa, aquelas pessoas, na moral, não eram homens de Deus. Porém, o tempo me revelou que elas não eram de Deus. Quando eu recebi essas profecias, eu era novinha na fé, então eu não entendia muita coisa e muito menos conhecia a Bíblia, tá? Estava começando a ler a Bíblia, não conhecia. Então, entendi que aquelas pessoas falaram. Sinceramente, não guardei aquilo para mim, porque eu tinha uma certa reserva, eu ficava achando que, como infelizmente, eu vim de um ranço lá do candomblé, e quando o espírito lá manifestava, falava umas coisas, e as coisas que ele falava também não se cumpria, então esse negócio de revelação para mim parecia tudo candomblé. Então eu não guardei essas coisas para mim, porque eu pensava, pô, isso aí é o cão. E de fato, pelo menos nas situações aí, para mim, foi o cão mesmo, porque foi um anticristo se a palavra não se cumpriu, foi do anticristo, tá certo? Não se cumpriu na minha vida. E o que que eu faço hoje? Nunca mais ninguém chegou para ficar trazendo revelação para mim, né? Graças a Deus por isso, essas revelações aí perturbadas. Mas, e quando a ministração da palavra
ela não é pregada com verdade. Como é que você vai pautar se aquilo é realmente de um homem de Deus ou está sendo da carne ou de Satanás? Como é que a gente vai ponderar essas coisas? Fazendo igual os bereanos. Lembram lá dos bereanos? Quem já ouviu falar dos bereanos, né? Então, abre aí em Atos, capítulo 17, e vamos ouvir falar um pouquinho dos bereanos. Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos. Todo mundo abriu. Ok? Atos 17, verso 11. A gente vai ter aqui assim, ó. Pega do verso 10 só para fazer sentido, tá bom? Só para entender melhor. E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, né? Bereia era uma cidade da Macedônia. Então aqui era Paulo fazendo as viagens dele para levar o evangelho aos gentios. Pronto, ele parou lá na Macedônia. Dentro da Macedônia existiam algumas igrejas que foram fundadas, Tessalônica, Filipos. Então existiam igrejas que foram lá fundadas e no meio desse povo tá lá os bereanos, na cidade de Bereia, tá? Um povo de cultura grega. Ali era uma cidade grega. Então, foram de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Então, Paulo ele tinha esse hábito. Sempre que ele chegava em uma cidade, se tinha uma sinagoga, que era tipo a igreja dos judeus, se havia uma sinagoga, ele se dirigia para a sinagoga e ele tentava falar primeiro aos judeus. Aí ele acabava sendo rejeitado e depois voltava para os gentios, mas enfim, vamos ver isso aqui. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica. Estes quem? Os bereanos. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica. Nobres por quê? Porque eram ricos? Não, não é porque eram ricos, ele vai explicar. Pois receberam a palavra de Deus com toda a prontidão da mente, examinando diariamente as Escrituras se estas coisas eram assim. A sua versão pode estar um pouquinho diferente, mas o que Paulo está querendo dizer aqui? Eles eram pessoas mais dedicadas à busca da verdade. E o que que eles faziam? Eles ouviam a pregação, e aí depois eles faziam o quê? Pegava a Bíblia e iam ver. Deixa eu ver se Paulo e Silas falaram as coisas segundo a palavra de Deus. E aí eles pegavam, olha, é verdade, e tal, e aquilo fundamentava ainda mais a fé deles. Sabe o que os bereanos mostram para a gente como exemplo? Que a responsabilidade espiritual do cristão é totalmente dele para discernir a verdade da mentira. Os meios nós já temos, palavra de Deus. Os meios nós já temos. O Espírito Santo, os meios nós já temos. Agora a gente tem que buscar realmente a verdade. Então, os bereanos, eles tinham essa prática. E se Paulo parou aqui 2 versos, 3 versos para falar dessas pessoas, é porque o Espírito Santo julgou importante mencioná-las para servirem de referencial como um padrão de conduta para todos os cristãos daí em diante. Fala, Maiana. O que o próprio Jesus disse, né? Examinar as escrituras, porque elas testificam de mim. Eu estou fazendo uma meditação pessoal em Provérbios e em Neemias. E aí eu compartilho com a minha casca de bala. E foi sobre isso, porque nos primeiros 5 capítulos é o apelo da sabedoria. A sabedoria é um espírito que está aí rodando pela rua e gritando para que as pessoas deem ouvido. E a pessoa dá se quiser. E depois ela vai falando, né? Não só dar ouvidos a ela, mas também ouvir os conselhos e as exortações. E Neemias, eu parei naquela parte que eles já estão construindo um muro. E Sanbalate se levantou. É responsabilidade pessoal da pessoa, foi o que eu falei hoje com ela. Eu falei, ó,
a responsabilidade de manter a comunhão com Deus é minha. A obrigação de edificar os muros, fechar as brechas, sou eu que tenho que ficar atento e vigilante. Era um muro muito grande, eram várias pessoas, mas cada um, mesmo sendo individual, o povo se uniu para tapar essas brechas. É o que a gente está fazendo aqui, uma ajudando a outra. Só que o ser humano, ele acha que é autossuficiente e nem todo mundo é humilde para aceitar a ajuda do outro, aceitar uma exortação, a aceitar que está errado, de dizer para Deus, Deus, eu preciso. Não, eles querem que o ego deles vão sendo inflado cada vez mais. É o que a gente vê com esses pastores aí, que cai e não tem a humildade de dizer, eu caí, eu errei e eu preciso de ajuda, não. O que é que o povo vai falar de mim? E aí eles vão para o inferno e levam uma renca junto com eles. E levam a reca mesmo, viu, povo lindo? Porque eles são influenciadores. Pode, de repente, não estar nas mídias ou até estarem já nas mídias, eles são influenciadores. E não é de uma dezena de pessoas, não. São centenas, são milhares, às vezes milhões. Então, enfim, tirando eles, vamos nos colocar nessa conjuntura. Nós também somos influenciadores, né? A gente influencia o povo da nossa casa, nossos amigos, galera do ambiente de trabalho, tá? Então, a gente tem que primar por realmente dar um bom testemunho para que a gente não crie escândalo nessas pessoas. Senão elas vão chegar e vão dizer, pô, nunca mais vou para essa igreja aí, por quê? Porque Lília, meu Deus, Lília é assim, Lília é assada, Lília é cozido. Se eu não fizer a minha parte, eu vou estar envergonhando o nome de Cristo, vou estar prejudicando a Cristo, vou estar prejudicando a alma, né? A pessoa em si, que ela vai ficar escandalizada, coração sujo, os olhos sujos, né? Uma impureza dentro de si. E ela vai se afastar de Deus, é menos um filho, né, para Deus. Então, a responsabilidade é muito grande. Essa alma vai ser cobrada de mim. A gente já viu que é, lá no Antigo Testamento o profeta fala, né, que aquela alma que for perdida por causa de um escândalo, esse sangue vai ser cobrado da nossa cabeça. A alma que for perdida porque a gente não pregou, não fez o que era certo, esse sangue vai ser cobrado da nossa cabeça. Eu não faço ideia do que seja isso. Já falei aqui com vocês, eu não sei, sinceramente, o que é o sangue ser cobrado da nossa cabeça. Não sei se a gente perder a salvação junto, não sei. Mas não deve ser algo bom, porque isso é dado como um juízo, um julgamento, né? Uma coisa ruim. Fala, Maiana. E é aí que entra o engano mesmo, é nessa questão de ser influenciado e ser influenciável. Influenciar e ser influenciável, porque tem muitas pessoas no nosso meio que são influenciáveis. E antes de ganhar a pessoa para Jesus, a gente ganha a confiança dela para a gente. Então, a gente está sendo observado a todo momento. E o diabo, ele entra com essa sutileza. Eu contei do satanista, né, na sexta-feira. E ele chega com essa ideia de amor, de gentileza. Ele falou, Rai queria parar, e ele disse que também queria ir lá comprar a jaca, que estava feliz, e falou assim, mesmo a gente sendo de religiões diferentes, eu vou parar e vou esperar você, porque o amor ao próximo está acima de todas as coisas. Aí, eu fiquei calada, né, porque o meu lado curioso atiçou e disse, ei, qual é a sua religião? Mas eu fiquei calado. Aí ele falou, eu sou satanista. Aí arregalou logo os olhos. E eu fiquei na minha querendo rir, não é que eu sou debochada, era rindo de nervoso, literalmente. Falei, vixe, meu Deus. A gente sai de uma igreja, de uma reunião quarta-feira e dá de cara com Satanás. Aí ele parou, ficou lá e Rai assim, calado, eu, ei, e você, Satanás fala com você? Aí Rai me deu um cutucão. Ela, menino, já perguntei, não vou ficar na dúvida não. Aí ele falou, fala? Claro que fala. E o diabo é tão sujo que eu especulando, porque eu não ia ficar calada mesmo, ele falou que virou adepto do Satanás, do sujo, examinando, estudando teologia. Eu falei, não, essa escola que o senhor foi aí, eu não quero ir não, viu?
Deus me livre. Você falou isso? E o cara, algumas coisas. Ele dizia: quem deu o livre-arbítrio do homem foi Satanás. O seu Deus não deu nada a ninguém, não. Ele não dá aquela palavra com P nenhuma. Como é que pode não comer? Satanás foi lá e eu falei: quando a esmola é demais, ai, ai, viu? Aí ele falou, ele sempre falando do amor ao próximo, né? Falando mal de Deus. Eu falei: meu Deus, se eu fosse uma pessoa, cabeça fraca, mente fraca, não tivesse convicções de quem eu sirvo, eu ia cair naquele papo dele. E ele dizendo: ah, porque a gente não pode ser discriminado. Eu fui expulso da sua igreja uma vez. Eu falei: vixe. Eu falei: ô moço, em nome desse pastor, eu te peço perdão. Aí depois ele me contou a história. Eu falei: ah, mas você também pediu para ser colocado para fora, né? Como é que pode? Aí eu falava com ele e depois eu, vixe, meu Deus. Aí ele pegou e em todo o tempo demonstrando esse amor que a gente não encontra dentro de todo mundo da igreja. Eu precisava pegar uma coisa no correio, aí quando ele passou pela rota que ia lá, eu falei: ah, não, moço, para a corrida aqui que eu vou no correio. Ele: não, eu te levo lá. Eu falei: não, moço, tá no cartão da outra, não é no meu, não. Ele falou: não, eu vou parar a corrida, como eu te disse, o amor ao próximo é acima de tudo. Ele me levou no correio, me deu o número dele e falou: se me Hum, ligue, se eu tiver por aqui. hum, Não, ele é casado. Se eu hum. tiver por aqui, eu passo e levo você, que é muito longe para ir andando. E eu falei: olha, Satanás querendo me pegar na reta, eu tô bem alerta com você, safado. Aí eu falei: não, tá bom, obrigada. Aí eu falei: moço, eu não sei nem o que te dizer, porque geralmente a gente fala, né? Obrigado, Deus te abençoe. Então que o nosso Deus te abençoe. Aí ele: tá bom. Eu falei: olha, moço, eu afrontando. Quando eu contei pra Rai que ele se ofereceu e tudo, Rai: mas você não vai ligar para ele, não, né? Eu falei: eu não, você acha que eu sou doida? Ela falou: acho. Eu falei: gente, o povo tem uma mal impressão de mim, eu tenho um juízo, eu só não uso direto para não gastar. Mas até nisso, se fosse outra pessoa nova, fraca na fé, ia cair no papinho dele, não, não ia questionar Deus. Aí hoje eu estava falando com a minha mãe a respeito de uma certa situação, aí minha mãe, geralmente ela fala: vamos rezar, né? Meu pai é do mesmo jeito, aí a minha mãe que de nada, do nada, aí ela falou: não, nós vamos orar, vamos continuar orando. Eu falei: menino, olha, por isso que as coisas não acontecem, porque na hora que acontece até a gente fica besta. Você vê a transformação. Em outro tempo ela ia dizer que vou pedir para santo, vou pedir para os guias, não. Ela está falando diretamente para Deus. Por quê? Porque eu tenho esse cuidado. Eu vou para casa dela nos dias do meu compromisso com Deus, lógico, é todo dia, mas quarta, domingo de manhã, ela não vê eu faltar: pode estar quem for lá em casa. Eu: minha gente, para vocês que fica, tchau. E vou. Eu estou mostrando para ela que eu dependo. Ela está falando de algum problema, eu apresento a solução que resolve e serve para mim, Deus. Então, na hora do aperto, ela vai lembrar que tem um Deus no céu. E eu começo a ver isso hoje. O diabo se levanta, faz de tudo, mas eu consigo ver que a mão de Deus está trabalhando, agindo nas mínimas coisas. E as pessoas não conseguem ver isso porque acham que Deus vai fazer algo grande. Só que todo algo grande começa com uma coisa pequena. Não, não é simplesmente apareceu ali. Teve toda uma preparação que ninguém vê. Perfeito. Até em cima dessa fala aí de Maiana, pessoal, vamos aproveitar ainda Atos, só que aí você vai para Atos 16. Ainda em cima disso aí, dessa questão de Satanás aparecer com carinha de anjo de luz, né? Atos 16, no verso 17. Melhor, vamos começar do 16 mesmo para fazer sentido. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Não é difícil a gente entender isso. Uma pessoa que faz adivinhação. Até os dias de hoje a gente tem o povo do tarô, tem o povo dos búzios, tem o povo do pó de café, né? Tenho muito de simpatia. Quando eu era adolescente, tinha um diacho de uma revistinha chamada Carícia. Tinha carinho e tinha carícia. Aquilo ali era iniciação sexual para adolescente. Hoje eu tenho essa concepção. Não sei se vocês aí pegaram
essa revista. Quem comprava para mim era minha irmã mais velha, e aquilo era disfarçado de orientação, né, para as adolescentes, mas ali é iniciação sexual. Só falava de masturbação, de não sei o que, um monte de baixaria, com um apelo de que era algo importante. E sempre tinha uma paginazinha de simpatias, né? As simpatias para fazer. Tinha sempre uma página falando só sobre simpatia para não sei o quê. Simpatia para não sei... Tinha, entendeu? Carinho e carícia. Não sei se existe mais isso. Acho que não existe, né? Hoje tudo é digital. Mas tinha esse negócio. Então, isso de adivinhação, o homem tem desejo de saber, né? As coisas do futuro. Todo ser humano tem a curiosidade de saber como será o dia de amanhã. Mas a gente tem que saber o dia de amanhã pautado na palavra de Deus. Como será o dia de amanhã? Basta cada dia seu próprio mal. O amanhã pertence a Deus. Pronto. Assim será o dia de amanhã. A gente não faz muita ideia de como vai ser. Mas o povo tem curiosidade e fica participando dessa simpatia, esses negócios. E aqui, Paulo está falando, ou melhor, Lucas, né, que escreveu Atos, está citando sobre um episódio onde uma menina estava possessa de um espírito imundo e ela fazia adivinhação. E com isso, os seus donos, né, senhores, seus donos, é, ganhavam dinheiro. Então vamos continuar aqui. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Parecendo aí o caso que Maiana falou. O cara, ele disse que é satanista manifestando um fruto do Espírito Santo. O amor é o quê? É o primeiro fruto do Espírito Santo, não é isso? E o que que ele foi pregar para Maiana? Não! Ele foi lá pregar para Maiana. Independente de religião, o amor é algo supremo. Nós temos de tratar as pessoas com amor. A mesma coisa que a menina. Era um espírito imundo falando o quê? Verdade. O que o satanista falou é mentira? De jeito nenhum, falou a verdade. E aqui o espírito imundo aqui da menina, falando a verdade, esses são servos do Deus Altíssimo. Quem eram os servos? Paulo e seus companheiros. Eram servos do Deus Altíssimo? Sim, verdade. Servos de Deus. Que nos mostra o caminho da salvação. E aí, isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, por que ele estava perturbado porque ela estava falando a verdade? Não, porque era o diabo querendo se disfarçar de verdade e misturar isso dentro do evangelho para contaminar o evangelho. Então, o que que Paulo faz? Está aqui. Perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora. Paulo não teve conversa. Nem ficou lá entrevistando nem nada. De onde você veio, para onde você vai, por que você entrou, por que você permanece. Foi rasgado, sai dela, em nome do Senhor Jesus. E dentro disso, a gente vai perceber que essa menina foi liberta e o evangelho foi preservado, ou a pureza do evangelho foi preservada. Porque se ela continua com isso, Paulo chegando naquela cidade para começar a pregar a verdade da salvação, né? Paulo chega para começar e vê o demônio dizendo a verdade. Olha, eles estão pregando o caminho da salvação. Bom, então, se essa menina está falando a verdade sobre eles, tá tudo junto e misturado, né? É o ecumenismo, o que ela fala procede, a gente pode seguir também as falas dela e respeito das outras adivinhações, só que são palavras de um espírito imundo. Isso aí é para ser ressachado, rechaçado. Isso aí. A passagem do Gadareno pode ser vista assim também. Thaisa está comentando aqui. Se a passagem do Gadareno pode ser vista assim também, que o Gadareno, o demônio que estava dentro dele, se prostrou diante de Deus e reconheceu quem era Jesus. Se prostrou diante de Jesus e reconheceu que ele era filho do Altíssimo. Satanás sabia quem ele era, mas não deixou de ser Satanás. Então foi repreendido também por Jesus e foi para o inferno. Tá certo? Então,
o que que nós temos de aprender com esse primeiro versículo? A gente ainda está no primeiro versículo, né? De 1 João 4. Volta aí para 1 João 4. O que que a gente tem que aprender com esse primeiro versículo? Que nós temos a responsabilidade de cuidar daquilo que entra e fica. Nós temos a responsabilidade de provar, de não permitir sermos enganados. Certinho? Então vamos continuar aí. Verso 2. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Espírito aqui com E maiúsculo. Não está assim na sua Bíblia? Espírito com E maiúsculo, apontando para o Espírito Santo. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, aqui fica claro o que os anticristos, os falsos mestres, os falsos apóstolos, o joio estava pregando, que Jesus não veio em carne. Jesus era espírito, Jesus era Deus. Então, não precisamos imaginar que temos a capacidade de ser como ele, porque não somos deuses, nós somos carne. Então, isso acaba com o evangelho, entende? Destrói o evangelho. Então, enfim, vamos continuar aqui. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você confessa que Jesus veio em carne ou você tem dúvida que Jesus veio em carne? Pensa aí. Se você tem dúvida, me procura depois no final, viu? Vamos conversar. Vamos conversar de pé de orelha, né? Não tem por que a gente duvidar, tá? E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Aí vem o espírito dizendo que ele é cheio de amor, mas ele é satanista. Não procede de Deus. Aí vem o espírito do budista, o espírito do indiano, que eu esqueci, né, do hinduísmo, né? Do hinduísmo, que diz que a vaca é um deus, que o rato é um deus, que o elefante é um deus, mas não confessa a Cristo. Esse espírito não é de Deus. Então, se a gente ouve o pregador falar, não, está aqui a vaca santa, a mimosa santa. Se alguém chega e fala isso, aí você vem para a palavra de Deus. Não, mas a palavra de Deus diz que é Jesus que nos leva à salvação. Pronto. Ali você já viu que aquele espírito não procede de Deus. Aquilo de verdade é um anticristo. Não é tão difícil, né, pessoal? A gente só precisa ter o cuidado com as sutilezas. Porque às vezes o espírito vem falando coisas que são verdades. Só que está misturado com a mentira. E você tem que ficar ligado. Não sou eu que vou estar lá na hora. E não é você que vai estar na hora comigo para que eu venha ter esse discernimento. Além da palavra de Deus, é o Espírito Santo. E o Espírito testifica dentro da gente. Você sente. Vou dizer assim, você sente quando a coisa é de Deus e quando a coisa não é de Deus. Por quê? Porque se é de Deus, aquilo te traz uma paz. Não te angustia. Se é de Satanás, aquilo te perturba. Aquilo te deixa confuso, confusa. Aquilo não desce. É o negócio do desce redondo, não desce redondo, não desce quadrado, não desce de jeito nenhum. Você não engole aquela conversa. Então, por que que você não come aquele papo, aquele reggae? Porque você tem o Espírito Santo e ele vai te guiando a toda a verdade. Pronto. Não tem o Espírito Santo, você está à mercê do anticristo. Não estou falando do anticristo, aquele que vai surgir e governar o mundo por 7 anos. Eu estou falando dos anticristos, todo aquele que se coloca contra a obra de Cristo. Certo? Falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, dê o nome que você quiser.
Não tem problema com a nomenclatura. Mas se você não tem o Espírito Santo e você não tem o conhecimento da palavra de Deus, qualquer conversinha te derruba. Qualquer conversinha coloca você no inferno, te enche de dúvidas. E minha irmã, para você sair de um buraco de dúvidas, sem conhecimento da palavra e sem Espírito Santo, é impossível. Você vive lá naquele lodo o tempo todo. Nosso objetivo é sair desse lodo, vir para a luz e levar a outras pessoas saírem desse lodo também, desse lamaçal. É como se fosse aquele areia movediça. A pessoa tenta sair, mas não vai, porque ela não consegue sair. Quando ela pensa que sabe uma verdade, aí vem a dúvida de novo, ela não consegue sair. Como é que você vai sair dessa perturbação espiritual? Conhecimento da palavra de Deus, como os bereanos faziam, e o Espírito Santo que te guia a verdade. Entende? Naquele momento, eu não conheço, Lília, a palavra de Deus toda. Ok, eu também não. Estamos juntos aqui para conhecer. Não conheço a palavra de Deus toda. E a pessoa falou alguma coisa, e aí eu não sei se é verdade, se é mentira. Vai ficar difícil se você não tiver o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, aí pronto, é o momento em que ele age e te guia a verdade. Se você já tem a palavra de Deus, até facilita o trabalho do Espírito Santo, que sua própria inteligência, sua própria cognição te leva à verdade, ok? E todo aquele que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito é do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Está no mundo desde quando, o povo lindo? Desde Gênesis. Ele perturba o povo de Deus desde quando, o povo lindo? Desde o jardim do Éden. E de lá para cá não mudou nada. A ideia dele continua sendo a mesma. Colocar dúvida na nossa mente para fazer com que a nossa fé não seja sólida. Se a gente não tem uma fé sólida, a gente continua naquele lamaçal. Tenta sair e afunda de novo. Tenta sair e afunda de novo. É uma vida sem paz. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por que venceu o falso profeta? Porque é de Deus. Por que somos de Deus? Porque temos o selo do Espírito Santo. Ah, Lília, eu ainda não tenho selo. Busque se entregar. Tire as suas dúvidas e se entregue. Se entregue à verdade que é Cristo e que tudo mais depende dele. Se você não assumir essa simples verdade, que às vezes tem gente que cria uma confusão, mas se você não assume essa simples verdade, que você não consegue realmente ter o controle da própria vida, a única coisa que você consegue ter o controle é da sua escolha. Única coisa, pessoal. Será que amanhã eu vou de carro para a igreja? Não sei. Só se os quatro pneus do carro tiver no lugar. Se furou, não sei. Será que eu chego a tempo? Fiquei de levar umas convidadas. Será que vai dar para eu buscar? Não sei, uma série de fatores. E se acontecer uma tempestade, não dá para eu sair, alaga a minha rua? Não sei, gente, são tantas variáveis. Eu posso dominar isso? Não. Eu só posso dominar minha escolha. Aconteceu uma tempestade, eu escolho atravessar esse dilúvio e chegar à igreja. É uma escolha minha. Que meios eu vou usar? É uma escolha minha. Tá dando para entender? Estou exemplificando. Você não tem o controle de todas as coisas. Você só tem o controle sobre sua decisão. Decida obedecer a Deus, confiar em Cristo. Decida confiar que Ele morreu pelos seus pecados. Decida não se condenar, não se culpar, não se auto-sabotar, porque você é um ser humano.
Não faça isso, porque Deus entende que a gente é ser humano. Por isso, Cristo morreu no nosso lugar, para que a gente não precise morrer, para que a gente tenha vida. Então, ele vem e nos dá do Espírito agora, para que a gente agora seja guiada a toda a verdade. Então, decida, pessoal, é só isso. Ah, eu tenho o Espírito Santo. Pronto. Agora é você buscar sua santificação. Você não perde o Espírito Santo, mantém sua santidade e você muito dificilmente vai errar. E se errar, é uma escolha sua. Não é porque você foi enganado. Se eu errar, não foi porque ninguém me induziu, foi porque eu escolhi errar. Porque eu tenho o conhecimento da palavra de Deus, o mínimo que seja, e eu tenho o Espírito Santo. Como é que eu vou errar? Escolhendo, né? Então, ponto final. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E quem é aquele que está em vós? Espírito Santo. E aquele que está no mundo? Satanás. Tem alguma dificuldade da gente entender quem é realmente o maior nessa história? Nenhuma, né? Aquilo que vem do alto é infinitamente superior a qualquer outra coisa, porque ele está acima de todas as coisas. Tudo que há, tudo que existe, a criação dele está sujeita a ele. Confie em Deus e descansa. Tenha paz. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo vos ouve. Tranquilo. O sujeito é do mundo, ele vai pregar a Deus? Então, o satanista aí de Maiana, que deu o telefone para Maiana, que ele estava procurando frete, certeza. Então, o satanista enviou lá o papo para Maiana. Ó, a gente tem que praticar o amor. Mas logo, logo, ele mostrou a verdade mesmo, assumindo, eu sou satanista. Meu pai é o diabo. Lá ele, como diz Isis. Meu pai é o diabo, lá ele. Então, ele fala do que é próprio. Ele não vai falar de Deus. Ele não vai falar de Jesus. Por quê? Porque ele não conhece. Não, mas todo mundo já ouviu falar de Jesus. Pessoal, quando a gente percebe o que é ouvir falar de Jesus e o que é conhecer Jesus, a diferença é absurda. Eu cresci ouvindo falar de Jesus, eu estudei em colégio de freira, escola católica. Só vim conhecer Jesus com 23 anos de idade. Na minha adolescência, eu negava Deus, negava Jesus veementemente. Para mim, não existia influência, né? Meu pai era ateu. Então, a influência dele sobre mim. Já falei aqui, né? Que tudo eu queria imitar meu pai. Então, só vim conhecer Jesus. Mas eu já ouvia falar de Jesus, mas não conhecia. Então, o satanista aí já ouviu falar de Jesus? Oh, com certeza. Mas conhece não. Não tem como quem é do mundo falar das coisas do alto. Falar de Deus, falar de Jesus, não tem como. Porque o que está nele é o espírito do mundo. Quem é que dá ouvidos a ele? O povo do mundo. Ele tentou falar com Maiana. Maiana ouviu? Não. Ela rechaçou de cara. Pô, o cara é satanista, nada a ver, não vou dar bola, não vou dar confiança. Por quê? Ela tem o conhecimento da palavra e ela tem o Espírito Santo. Fica muito fácil discernir o espírito da mentira. Ela não vai dar ousadia. Ouviu de ouvir, fisicamente falando? Ouviu. Mas a palavra penetrou? Não. A palavra dele, o engano que ele quis plantar, de que todos estão unidos pelo amor. Não. Não estamos todos unidos pelo amor. Pelo contrário, nós estamos separados pelo amor de Deus. Nós estamos separados, porque Deus amou o mundo e deu seu filho. Se ele rejeita o filho de Deus, nós estamos separados. Se ele rejeita Cristo, nós estamos separados deles. Não estamos reunidos, não. Tá? Não existe isso, não.
Enfim, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Quem dá ouvido é o mundo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem é que nos dá ouvido? Às vezes você tenta falar de Jesus para as pessoas. Tem pessoa que chega e para, se inclina. São pessoas que têm desejo por Deus. Talvez elas ainda não sejam convertidas, mas elas estão buscando, de alguma forma, conhecer esse Deus. Tem pessoas que já são de Deus, até gostam de ouvir, né? Tem gente que pede para a conversa não acabar. Pô, tá tão gostoso aqui a gente ficar falando de Jesus, das coisas do alto. Está um prazer danado. Mas tem gente que simplesmente, não, vamos mudar de assunto. Não, não quero falar sobre isso. Ou já começa a brigar mesmo, né? Já começa a causar conflito e discórdia. Então, quem conhece a Deus é que nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tranquilo, né? Paulo, ou João ensinando aqui para gente. Sem dificuldade nenhuma, muito claro isso aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, esse amor que o satanista aí de Maiana, ele, ele propalou que praticava, o amor, esse amor que ele fala, é esse amor aqui de Deus? Não. Ele teve uma atitude de generosidade, de bondade, né? Quis dar uma carona, sei lá, eu não entendi direito qual foi o amor que ele deu aí para Maiana, mas enfim, o amor que ele deu não foi um amor sacrificial, não, minha irmã. Eu duvido ele dar a vida dele por Maiana, nada, ele ia querer levar Maiana para o inferno junto com ele. Duvido ele dar a vida dele por Maiana. Quando a gente fala desse amor, como fruto do Espírito Santo, o amor de Deus, a essência de Deus, não estamos falando de um sentimento de bondade ou de um bem-querer, de um gostar. Não estamos falando disso. Estamos falando de você olhar para o próximo como maior que você mesmo e digno, merecedor de você servi-lo, de você fazer o máximo possível para que essa pessoa seja feliz. Ainda que isso de alguma forma venha te trazer alguma dor ou perda. Não foi isso que Jesus fez? Não trouxe a ele muita dor e perda? Doeu ele ser chicoteado? Ele perdeu a comunhão com Deus, que ele estava cheio de pecado. Ele perdeu a vida como homem aqui nessa terra, mas ele estava vivendo o amor de Deus. Pronto, é isso aí. Será que o satanista de Maiana estava falando desse amor? Claro que não. Por quê? Porque ele não é de Deus, não fala das coisas de Deus, não cogita das coisas de Deus, e de verdade, ele serve ao mundo. O espírito que está nele, a gente já sabe qual é. É o espírito do erro, do engano, da mentira, a saber, Satanás. Então vamos lá. Abre aí em Gálatas 6:10. Até aqui eu. Aliás, não abre agora, não. Vamos para frente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ah, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quando ele fala que Deus é amor, ele está falando da essência. Como você se definiria? Você falaria assim: eu sou amor? Eu sou filha de Deus? Como você se definiria? A definição que você der é a sua essência. De primeira, quando a gente pergunta, né, o que que você é? A gente normalmente envolve essa resposta com a nossa profissão. Não, eu sou dentista, eu sou professora, eu sou advogada, sou contadora. É, mas Deus fala que ele é amor.
Ele não fala que ele é Deus acima de todas as coisas e blá, blá, blá. Não, ele fala, ele é amor. Amor. Essa é a essência de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Que significa isso? O amor de Deus foi manifesto em nós, por nós, com o sacrifício do seu Filho unigênito, Jesus, que em ele morrendo venceu a morte e em nós crendo em Cristo também venceremos a morte. E aí fala aqui que nós viveremos por meio dele. Por quê? Que a gente não vai morrer nunca? Não, podemos até morrer em carne, mas a nossa alma viverá para sempre com Cristo. Ah, mas a alma do satanista lá de Maiana também vai viver para sempre. É, mas a gente não fala que ele vai ter vida eterna. Fala que vai ser uma morte eterna, porque ele vai pro inferno. Vida, a gente vai ter ao lado do autor da vida, Deus. Se não estiver do lado de Deus, não é vida, é morte. Então, quando João fala aqui, o amor de Deus foi manifestado com o Filho dele sendo enviado para que nós vivêssemos por meio dele. Como é que nós teríamos vida eterna? Como é que nós estaríamos vivendo se não fosse por meio de Cristo? Nada, a gente ia ter a morte eterna, porque todos nós pecamos e não somos dignos de estar diante da presença de Deus. Então, teríamos a morte eterna. Mas a palavra diz que nós hoje temos vida eterna. Olha que bacana, velho. Que bacana. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mais uma vez, ele está descrevendo que amor é esse. É o amor de dar uma caroninha? Não. A caroninha pode estar no pacote de quem já tem o amor verdadeiro. Mas se não há o amor verdadeiro, a caroninha é uma gentileza. O amor verdadeiro é o quê? É o sacrifício. É você dedicar sua vida ao próximo. Então, já perguntei isso aqui outras vezes, vou perguntar outra vez. Hoje, responde para si mesmo agora nesses 2 segundos. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? 2 segundos. 1, 2. Se na sua mente não veio automaticamente ser salvo e salvar, seu propósito de vida está equivocado. Está equivocado. Você já conhece a Deus? Então, seu propósito de vida é ser salvo e salvar. Acabou. Todo o resto são meros detalhes. E quando a gente entende o propósito, o que que a gente vai manifestar nesse propósito? O amor. Quando somos salvos, aí é que amamos. Porque ele está falando aqui, né? Que não é que a gente amou Deus, não. O amor não é isso, né? Esse amor sendo manifesto na gente, não é que a gente amou Deus. Não, é que ele amou primeiro a gente. E deu seu filho pela gente. Pronto, isso é o amor. A manifestação do amor é o sacrifício. Paulo, eu estou batendo porque Paulo está fazendo. Oh, Paulo que? João está fazendo questão de esmiuçar isso aqui. Para a gente compreender o que é o amor. Tá certo? Então compreendam o que é o amor. E se Deus mandou o filho dele morrer por você, você tem dúvida de que Deus te ama? Você tem dúvida que Deus se preocupa contigo? Você tem dúvida que Deus tem desejo de que você more com Ele? Ele tem desejo de morar dentro de você? Você tem dúvida a respeito disso? Não importa o que a gente fez. Ele amou a gente primeiro. A gente era santo quando Ele nos amou? Não, pecadores. Estávamos de
tobogã, não foi aí? É isso que falou, não foi Maian? Estávamos de tobogã indo direto para o inferno. Aí ele nos amou, dando o seu filho. Isso é que é a manifestação do amor. Não, eu amo Jesus, por isso eu tenho amor dentro de mim. Não, Jesus morreu por você. Por isso você tem o amor dentro de si. Então vamos lá. Amados, verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E aqui é que fica a hashtag, a dica. Se Deus nos amou, nós temos que ser imitadores de Cristo, imitadores desse Deus. Se você é filha desse pai, você tem que ter as características dele, você tem que ter as práticas dele, gente. Então você tem um pai que serve para você de exemplo e você vai querer fazer o que seu tio faz? Você vai querer fazer o que seu amigo faz? Não, você vai querer fazer o que seu Deus faz, o que o seu pai faz. O que que ele fez? Deu a vida do filho dele por você. Então você vai dar a sua vida pelos seus irmãos, pelo próximo. Aí você vai estar praticando o amor. Interessante que ele não fala que o amor é quando a gente ama a Deus. Ele fala que a nossa prática de amor é quando a gente ama o próximo. Está embutido o amor a Deus, pessoal? É óbvio que sim. Mas é fácil amar a Deus, você não acha? Fácil é amar o irmão. Ou difícil é amar o irmão. E não importa qual seja o irmão da congregação ou o irmão incrédulo, tá? É difícil amar ambos. Por quê? Porque são seres humanos tão imperfeitos quanto nós. Ponto. A diferença é que a imperfeição dele é diferente, às vezes, da nossa, né? É, eu, muitas vezes, não sou pontual. Quem não for pontual vai simpatizar comigo. Mas quem for pontual, de cara vai, pô, não gosto de marcar coisa com Lília. Ela nunca chega na hora. Se o pecado for igual, a gente se alia. Se o pecado for diferente, a gente se separa. Mas o que ele está dizendo é que, independente das falhas e defeitos do outro, nós temos que amar como Deus nos amou. Deus deu o filho e a gente vai dar a nossa vida pelo próximo. Deus deu o filho por nós, pelos nossos pecados, e agora a gente vai dar a nossa vida para alertar as pessoas que sim, elas têm como sair da condição de pecadora e se tornar filha de Deus. Ok? Então vamos lá. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Devemos, né? É uma obrigação, não é uma sugestão, não é uma proposta, é uma obrigação, é uma ordenança. Devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Eu não vi a Deus, como eu vou amar esse Deus sem vê-lo? Ele está tentando fazer um paralelo. Mas você vê o seu irmão e você é capaz de amar o seu irmão. E quando você ama o seu irmão, você manifesta o amor de Cristo em você. Você manifesta a essência de Deus. Você prova com obras a essência de Deus em você. Qual é a essência de Deus? O amor. Como esse amor vem para dentro da gente, Espírito Santo. Ah, eu não tenho Espírito Santo, mas eu quero o bem dos outros. É mentira. Não desejo mal a ninguém. Eu não duvido. Mas dizer que você quer o bem do outro, a gente abre um parênteses. Você só não quer o bem do outro
ou melhor, o mal do outro, quando aquilo não te incomoda. Se te incomodar de alguma forma, exemplo, o outro está aí do seu lado e o outro tem o mesmo desejo que você. Um exemplo, um carro. E aí você vai na frente e compra um carro. Top, maravilhoso. E você fala para o outro: Ó, outro, eu comprei um carro, que legal. Depois de um tempo, o outro compra um carro melhor que o seu. Você não tem o Espírito de Deus? Vai bater logo a inveja. Aí, velho, comprou um carro melhor do que o meu. O que é que ele fez? O que é que ele está fazendo? Rapaz, isso é obra da carne. Isso é inerente ao ser humano. Você tem uma responsabilidade, o outro também. Você é coordenador de um grupo, o outro também. Seu grupo tem mais gente, o do outro tem menos. O outro vai ficar com inveja de você. Vai para ali. O que é que ele faz? Seu grupo trabalha, o grupo do outro não. O outro vai ficar olhando, pô, eu preciso pegar os membros que estão lá no outro para trazer para meu grupo trabalhar. Então, o que eu quero dizer é que, de verdade, se você não tem o amor de Cristo dentro de você, se você não tem o Espírito Santo de você, para vencer a sua carne, porque a sua carne é invejosa, a sua carne é maldosa, a sua carne é perversa, a sua carne é impura, sua carne é uma desgraça, nossa carne é uma desgraça. A nossa carne é uma desgraça, não se converte e só morre quando morrer. Se a gente não morrer, ela não morre. E você tem que ficar ali todo dia se policiando para frear a sua carne. A gente fala que a gente mata a carne todo dia, um pouquinho mais, não é assim que a gente fala? Mas de verdade ela não morre, o que a gente faz é refreá-la. E nesse refrear a carne, a gente fortalece nosso espírito. E aí a gente vai tendo domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Você tendo o Espírito Santo, você pode fazer a obra da carne. Perguntei isso aqui da última vez, não foi? Você tendo o Espírito Santo, você pode fazer a obra da carne? Alguém tem dúvida aqui que não? Só se você não está mais nessa carne. Por isso, o domínio próprio, para você controlar a carne, para você dominar a sua carne. Não é dominar a carne do outro, não. É dominar a sua. Olha, não peque que você está me incomodando, não. É você dominar a sua. É você desenvolver paciência. É você olhar o outro com bons olhos. É você se aperfeiçoar. Queimar a carne todo dia e se aperfeiçoar no espírito. Aí, você tendo o Espírito Santo, eu acredito que você consegue desenvolver o amor, porque você vai ser capaz de refrear a carne, porque a carne odeia, a carne não ama. A carne odeia. Bom, vamos lá. A gente está em que verso mesmo? Pô, agora eu esqueci. No 13, né? 12. Ninguém jamais viu a Deus, se não amarmos uns aos outros. Deus permanece, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece. Então, Deus nos amou, nos deu do teu espírito, e a gente agora vai desenvolver o amor dele. Se permanecermos, é uma escolha, a única coisa que a gente domina nessa vida é a nossa escolha. Se permanecermos, e a gente só domina a nossa escolha se a gente tem o Espírito Santo, por causa do domínio próprio. Se permanecermos no amor, é uma escolha, Deus permanece em nós. A gente não permanece no amor. Não, não quero permanecer no amor. Lá ele. Não quero permanecer no amor. Ok. O Espírito Santo vai embora. É uma escolha. Vai embora automático? Não. Ele vai se apagando e tchau. Um belo dia você percebe que você é mais carne do que nunca.
que você está tão vazia que você nem consegue imaginar o tamanho desse buraco. Mas foi porque você não quis permanecer no amor. Sua escolha. Única coisa que você domina. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Se o seu amor e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Como é que a gente conhece que permanecemos nele e ele em nós? Quando praticamos o amor, em que nos deu do seu espírito. A gente só é capaz de praticar o amor de Deus sacrificial com o Espírito Santo. Fora isso aqui, não tem condição. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. João foi testemunha viva, ocular. Ele viu Cristo como carne, ele viu Cristo ressuscitado, após ver Cristo crucificado. Paulo testemunhou todas as fases de Cristo aqui nessa terra. Ele conheceu. Ele está falando com propriedade. O que ele quer é convencer os amados, os filhinhos, de que sim, perdoe, né, Paula, João, de que sim, Cristo veio a essa terra, Cristo morreu pelos nossos pecados e sim, Cristo ressuscitou. Não caia nas conversas dos anticristos. O que ele está querendo é reafirmar. Eu vi e estou falando para vocês, é uma verdade. E outra, se vocês quiserem alcançar a salvação, pode confiar nesse Deus, no sacrifício, no plano da salvação, que você recebe o Espírito Santo e você vai ter acesso ao céu. Simples assim. Aquele que confessar, ou melhor, antes, né? E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Ele veio só para os judeus? Não, ele veio para o mundo, ele veio para a gente. A gente não é judeu, a gente é gentil. E graças a Deus chegou a gente esse amor. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Quando você confessa que Jesus é o Filho de Deus, um doce para quem adivinhar. Adivinhar não, né? Porque não é adivinhação. É quem falar. Abre o áudio aí e arrisca. Alguém? Ninguém? Tenta aí, pessoal, vá. Tenha medo de errar, não. Quando pratica a vontade de Deus? Chegou perto. Porque muita gente fala que ele veio, mas não pratica. Então, Vamos prestar atenção na palavra aqui, ó. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Quando a gente confessa, quando a gente confessa que Jesus é o Filho de Deus. Vamos lá, pessoal. No batismo, Batismo, marromeno. Quando você pratica seu propósito de vida. Quando você evangeliza. Quando você vai cuidar das almas. Quando você vai pregar. Você confessa que Cristo é Filho de Deus. Não é isso? Você vai lá pregar, você vai lá dizer o quê para as pessoas? Jesus cura, salva e liberta. Jesus é o Filho de Deus. Jesus hoje está à destra do Pai. Ele morreu e ressuscitou. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou por amor de Cristo, pela operação do Espírito Santo. Hoje nós temos também acesso à vida eterna por causa dele. Não é isso que você prega?
Quando é que você confessa? Quando você anuncia o evangelho. Quando você batiza, você confessa? Sim, verdade. E depois disso, você só confessa uma vez na vida? Não. Seu batismo é um testemunho? Sim, verdade. E o resto é a prática da evangelização, é a prática do ide. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, para que eu continue com o meu Espírito Santo aqui dentro de mim, bem guardadinho, como um tesouro precioso, outra coisa que eu tenho que fazer, além de manifestar o amor, eu tenho que evangelizar. Eu tenho que anunciar Cristo. Se eu não anunciar, se eu retiver em mim a verdade, se eu ficar só engordando o meu espírito com a palavra e não fizer o que eu fui chamada para fazer, pregar o evangelho a toda criatura até os confins da terra e fazer discípulos, se eu não fizer isso, o espírito também se apaga. E é o que é muito comum a gente falar que quando nós recebemos o Espírito Santo, maravilha. Mas o que aviva em nós o Espírito é a obra de Deus. É fazer a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Em resumo, cuidar das almas. Pregar a salvação. Certo? É o que todas nós aqui fazemos. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. É uma troca. Você faz a vontade dele e ele sacia a sua necessidade. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Nós cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. O que João aqui está querendo dizer? Se você permanece no amor, presta atenção, vocês tem muitas mães aqui. Você ama seu filho. Importa de verdade o que seu filho faça e que de alguma forma isso vai diminuir seu amor por ele? De verdade? Não. O menino pode ser atribulado, a menina pode ser atribulada, mas você ama. E quando ele chega diante de você, ele confia em você, por mais que ele tenha o receio, o medo de falar com você o erro, o pecado, a falha que ele cometeu. No fundo, ele confia. Quando, quando a coisa aperta, primeira coisa que ele chama, eu quero minha mãe, eu quero o colo de minha mãe. Ele corre para os braços da mãe. Por quê? Porque ele sabe que ali ele vai estar protegido, não importa a besteira que ele fez. A mãe vai abraçar e colher. Ele não tem medo desse amor de mãe. O que João está querendo dizer é que não importa o que você fez, não tenha medo do amor do Deus que você tem. Não tenha medo, ele te ama. Ele não vai te mandar para o inferno, não é o prazer dele, não é a vontade dele. Errou, falhou, chegue de junto de Deus e fale a verdade. Não fuja desse Deus. Não tema esse Deus. E ele vai falar agora sobre o medo. Não é para você ter medo de Deus, tá? Então, nisto em nós é, nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a nossa confiança que a gente não vai para o inferno. No dia do juízo, a gente não vai para o inferno. A gente vai ser justificado. Confia nesse amor, tenha essa confiança, pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. O que Cristo é? Filho de Deus. O que a gente é? Cristo é lá no céu, ele está lá no céu, a gente está aqui nessa terra. O que Cristo é, eu sou também filho de Deus. Esse Deus vai te rejeitar, minha amiga?
só se você o rejeitar primeiro. Então, nós vimos aqui algumas condições: praticar o amor e anunciar Jesus. Ele disse que se você praticar o amor dele permanece em você e ele permanece em você e você permanece nele. Se você praticar o cuidado com as almas, ele permanece em você e você permanece nele. E se você pecar, fica tranquilo, você tem que se arrepender, lógico, não vai viver o pecado. A gente falou sobre isso no capítulo passado. Mas, se você falhar, não duvide desse amor de pai. Ele te ama. E ele te abraça. E no dia do juízo final, confie que você vai ser salva. Mas tem que ter o Espírito Santo. E isso só vem com a entrega. Segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então imagina aí o que Jesus é. Pronto, você é a mesma coisa aqui. No amor, não existe medo, não tem por que você ter medo do amor. A não ser, lembra, algumas vezes nós lemos no Antigo Testamento, no livro de Reis, no livro de Isaías, a gente viu que Deus se irou e ele decidiu destruir a nação, pisar o povo, derramar sangue. Não tem várias vezes ele fala isso? Por quê? Porque ele odiou, ele se aborreceu daquele povo. Mas ele está falando que nos ama. Gente, ele não vai nos matar, ele vai destruir quem não o ama, quem o rejeitou, quem o aceita, por favor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, que é o amor de Cristo, lança fora todo medo. Por quê? Porque não tem por que você ter medo de chegar ao seu pai. Ele te ama, gente. O amor está implícito que ele vai te proteger, que ele vai te guardar, que ele vai cuidar de você, que ele vai te perdoar. Ora, o medo produz tormento. Né? A pessoa fica com dúvida. Pô, será que Deus me perdoou? Não, eu fiz algo muito feio, foi muito feio. Imagina seu filho fazendo algo muito feio. Tu não vai perdoar, não? Como mãe. Duvido que tu não perdoe. Imagine ele como pai. E o pai que é o dono do amor, o autor da vida, essência dele é amor. Pelo amor de Deus, confie. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O aperfeiçoamento do amor é justamente a sua salvação. Isis bota umas aqui, velho, que eu não sei de onde ela tira. Então vai lá, o moleque erra, né? O filho erra, faz alguma coisa errada. Isis falou aqui, dá uns tapas e perdoa. Perfeito! Deus faz isso com a gente também. Dá uns catira de papo, mas perdoa. Ele não condena. Gente, a gente só vai ser condenado se a gente rejeitar Jesus. Não rejeitou Jesus? Não, você não vai ser condenado. Fica tranquilo. Tá? Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se você tem medo de se chegar a Deus, porque você fez, porque você aconteceu, Lília, mas você não está entendendo. É que eu me converti e depois eu caí. Não faz sentido, pessoal. Você se arrependeu depois que caiu? Não me arrependi. Você ainda está praticando pecado? Não, não estou praticando mais o pecado. Eu me arrependi. Eu quero renovar minha aliança. Já foi, está renovada. No dia que você falou com Deus, Deus me perdoa, acabou, zerou sua dívida. Jesus morreu por isso. Naquele instante, não levou 2 minutos, você começou a oração, zerou, velho. Zerou. E aí, João fala aqui, tenha confiança nesse amor. Ele zerou sua dívida. Acabou, segue em frente. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, isso ele já falou outros versículos antes, né? Ninguém viu a Deus. Então, o seu amor
A prova de que você já tem a essência de Deus dentro de você, esse amor sacrificial. A prova não é você confessar que ama a Deus, porque você nunca viu Deus. Como é que você vai amar esse Deus sem nunca tê-lo visto? A prova é você amar o seu próximo, que você vê o tempo todo que ele te provoca a ira, o tempo todo que ele te perturba, que ele te incomoda, o tempo todo e você tá lá, não, eu te amo, viu? Te amo. É meio até que obrigado, mas eu te amo. Não vou desejar seu mal, porque eu não quero que Deus me tenha o mal. Não vou querer que você sofra. Não vou fazer da sua dor a minha alegria, porque isso vai ficar parecendo que é uma vingancinha. E eu não quero sentir essas coisas por você. Eu quero te amar, ainda que seja muito duro e bem complicadinho para a minha carne. Mas eu decido que eu vou fazer o meu melhor para que sua vida seja melhor que a minha. Então é isso aqui. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Tu não ama a Deus. Só vai ser revelada a sua prática de amor, a sua essa essência quando você praticar com o próximo. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê. Pronto. Você manifestou amor ao seu próximo, nisso você manifesta a essência de Deus. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ele falou que é um pedido, ele falou que é uma orientação, ele falou que é uma hashtag fica a dica. Não. Ele disse que é um mandamento, é uma obrigação. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. A condição é primeiro você amar seu irmão. Aí depois você vai manifestar que realmente você ama a Deus. Eu amo a Deus. Mentira. Se odeia seu irmão, mentira. Mas para completar, abre em Gálatas 6, no verso 10. Ainda sobre até o que falamos na última meditação. 6 verso 10. Todo mundo? Gálatas 6, 10. Por isso, enquanto temos a oportunidade, qual é a oportunidade enquanto você está vivo? Enquanto você está vivo, você tem oportunidade. Morreu, não tem mais, né? Então, enquanto temos oportunidade, leia-se, enquanto a gente está vivo, façamos o bem a todos os homens. Todos os homens, incrédulos e aqueles que já são da fé. Façamos o bem a todos, mas particularmente aqueles que são domésticos da fé, aqueles que são os irmãos em Cristo. A gente falou a respeito disso na última meditação. Então, quando ele fala aqui desses irmãos, especialmente é o povo da sua igreja. Qual é a sua igreja? O corpo de Cristo. Ah, mas o cabra é de outra denominação. A criatura é de outra igreja denominacional. Professa Jesus? Ela tem o Espírito Santo também? Ela está buscando a Deus? Ela é de Deus. Ela é sua irmã em Cristo, é seu irmão em Cristo. Esses daí são os primeiros que você tem que abraçar. E o outro, que é satanista, você vai amar também. Como é que você vai amar esse daí? Você vai fazer o melhor possível por ele. E especialmente
falar de Jesus, testemunhar Jesus, confessar Jesus Cristo para essas pessoas. Essa é uma prova de amor. Então, quando a pessoa fica lá no banco da nossa igreja, sentadinho, recebendo da palavra de Deus, recebendo as orações, é inclusive abençoado, recebe as bênçãos de Deus e não vai para a rua para falar de Jesus para as pessoas, aí a gente bota nossas barbas de molho, a gente não tem barba, né? A gente bota o quê? As mechas, né? De molho. E, e fica aquela dúvida. Será que essa pessoa realmente é de Deus? Enfim. Povo lindo, eu tô olhando aqui, já são 23 horas, acho que a gente demorou um pouquinho, né? Vamos dar só 5 minutos de fala aí, tá certo? E foi mal, tá, agora que eu tô vendo o horário. Desculpa aí. Isis, fala aí que você não falou da última vez, eu sei que você tá assim agoniada. Eu falei, eu tenho poucas considerações. É, é impossível a gente não fazer esse paralelo com Paulo, né? Já que a gente acabou de ver. Mas eu percebi que Paulo nos ensina, mas João ele nos dá ferramentas, nos dá ferramentas para a vida cristã. E ao longo do texto ele vem falando de várias ferramentas. A principal é o amor, é o parâmetro para para testificar que você é de Cristo, que você tem uma vida com Cristo. É, no final ele fala do medo. Opa, se você está com a sua consciência tranquila, se você ama a Deus, se você ama o seu irmão, sua consciência está tranquila, não tem por que ter medo. Vai arrebentar, como diz o bispo, né? E foi o que a gente meditou na última, e me impactou nisso. Pô, sua consciência está limpa. Vai ter medo por quê? Deus vai entrar com providência, você está vivendo na dependência dele, vai dar tudo certo. Ele fala também da verdade. Estão me ouvindo? Vocês estão todos parados? Te ouvindo. Da verdade, não precisa a gente estar se desgastando com algumas pessoas. Não, você é falso profeta, né? Você não faz suas revelações são mentirosas. Qual é o nome daquele negócio que o povo fica falando para os outros? Revelação mesmo, Qual né? é o nome? Revelação. Profecia? Profecia é profecia. Se não se cumprir, eu vi até um vídeo da mulher afrontando o profeta, o cara, o pastor, né? Não sei que nome ele tinha, mas era o pastor. Ele estava falando e ela disse: Ah, Deus manda lhe dizer isso, isso, isso. Aí ele disse: Ele fala, né? Alguma coisa acusando ele. Ele disse: Se não for verdade, que morra você, alguma coisa assim. Eu disse: opa, coragem da criatura botar o dedo na cara do. Se for verdade, beleza, ele vai morrer. Mas se for mentira, ela está traindo maldição para si própria. E aí ela, é colheita dela, não cabe a mim. Vou fazer para o Chico. Logo no começo, não. Há uns anos atrás, eu não tinha nem filho. Tinha um namoradinho, né? E aí eu levei ele para a igreja. Eu levava ele para a igreja, era pertinho, perto da rua. E aí deram uma profecia que a gente ia ficar, que a gente ia passar por uma dificuldade, mas que a gente ia ficar junto até o final. Mentira, porque já tive filho, já tô com outra pessoa. Mas, mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não precisa realmente se estressar. A verdade vai aparecer, diz que a mentira tem a perna curta, né? O que mais de ferramentas? A verdade, a testificação, a coragem, a consciência limpa. E esse negócio de amar parece fácil, né? O amor, o que foi? Não, pode seguir, pode seguir. A gente vê o amor romântico, a gente vê o amor romântico. Agora, se eu não sei se assistir dorama, eu não gostava dessas coisas, mas eu tô assistindo um que eu tô achando muito fofinho. Esse amor romântico, esse idealizado, mas o fato é que amar o irmão não é fácil, não, porque tem um povo atribulado
que eu tive que fazer propósito para algumas pessoas. Antigamente, quando não era de Cristo, eu tinha um negócio de ranço. Eu vivia com ranço dos outros. Quando eu pegava ranço, eu dizia, eu tenho um ranço daquela criatura. E para tirar esse ranço, filho, dá trabalho. Era problema. E geralmente a pessoa não prestava. Quando eu pegava ranço de alguém, senão que a pessoa não prestava. Mas quando a gente conhece a Cristo, a gente tem que amar até as pessoas que não prestam. Até o povo que é invejoso, até o povo o satanista. E não é fácil, não. Amar quem a gente ama é fácil. E quem não nos ama? Quem é você diante do desamor de alguém? Sabe? Acho que esse é a virada de chave. É você amar mesmo quando o outro não te ama. Mesmo quando você não é a pessoa do seu convívio, não é uma flor que se cheira, o satanista de manhã está fazendo sucesso. De manhã. Não é sua não, viu, Maiana? É de lá ele. Não aceite, não. Mas não é fácil. Parece fácil. O amor, essa palavra é muito bonita, é muito falada em livros, filmes, mas o amor do dia a dia, o amor sacrificial, o amor que vem de Jesus não é fácil. Tanto é que as pessoas matam o outro. Eu acho que a maior prova de desamor é você tirar a vida de outro ser humano. É um estado de ira, é um estado. é, 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 eu acho tão fora do normal. Eu estava assistindo um vídeo, o cara tirou a vida de uma parente, de uma sobrinha, de uma mulher. E aí a população se juntou para linchar ele. E a polícia, já que está na custódia, a gente sabe que a polícia tem que defender, né? Tem que proteger. E as pessoas dando teste à polícia, o povo, os pessoas com as armas desse tamanho, e o povo querendo tirar a vida do cara, porque o cara tirou a vida da menina. E outro que eu assisti também foi o Massacre de Altamira, nos livros filmes, apresentado Amor com Afeto, Emoção. O Massacre de Altamira, 67 pessoas morreram de uma vez só. Faziam a cabeça dos presos de bola. Muitos morreram sufocados. E aí, nesse contraste de desamor, aí eu vi o povo da Universal, os evangelistas, a camisa da EVG. Não mostrou o rosto, só mostrou dando sopa aos familiares que estavam ali sofrendo. Altamira é um presídio, lá no, acho que é Pará, Maranhão. Dando sopa ali, como é o nome? Demonstrando amor. Naquele momento de dor, de sofrimento que o cão estava fazendo, a festa, as pessoas que são de Cristo estavam ali tentando, né? E demonstrando o amor pelo cuidado, pelo fazer, pelo sacrifício. Podiam estar em casa, podiam estar querendo fugir daquele momento de conflito, mas escolheram. Eu acho que essa é a mudança de chave. A gente escolhe amar acima de qualquer coisa, mesmo a pessoa sendo atribulada, a gente escolhe amar, porque a gente entende que Deus nos amou primeiro. É até uma amor interesseiro, né? A gente ama outra pessoa, às vezes sem conhecer, como o negócio do dorama, bateu na rua, se trombou na rua, já tá amando outra pessoa. Mas a gente entende que Deus nos amou primeiro. E acho que esse é o último e grande ferramenta que João dá, que é entender, opa, você ama Deus que você nem vê, e você não ama o seu irmão que você vê, a pessoa de carne que você conhece, que você consegue tocar, que você convive. Eu acho que esse é a grande ferramenta que ele nos dá para trazer como parâmetro para a nossa vida, parâmetro para as nossas atitudes, para o que a gente se propõe na vida com Cristo. É isso. Abra o áudio, A abra o senhora abriu o áudio. áudio, a gente escuta. A Adriana nunca mais apareceu, mas o ranço ficou. Perdoa aí, pessoal. Então,
Hoje vamos parar por aqui, tá certo? Porque realmente extrapolamos aí um pouquinho o tempo. Vou pedir só para alguém fazer aí a oração final. Dona Cida, que faz tempo Bora que não fazer tá. vigília, bora fazer vigília. Um dia a gente faz. Vai ter vigília dia 15, viu? Se preparem. Deixe ela. Aí, Dona Cida, faça aí a oração, Dona Cida. Rebenta, toca fogo no capeta. Aliás, antes da senhora Vamos. começar, deu para ouvir? Melhorou alguma coisa hoje? Não, Não melhorou. falhando, parando, tá realmente incrível. Mas eu não vou desistir. É assim que se fala. Pode orar, Dona Cida. Desligue e ligue o celular. Não, agora Desligue e não. ligue de novo, às vezes dá certo. Agora não, depois. Vamos orar, vamos orar. Meu Deus e meu eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, continuamos na tua presença, porque quem está em espírito vive na tua presença o tempo todo, Senhor. Meu Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por esse grupo sacrifício, cada dia mais acrescentando em nossas vidas, meu Pai, a tua presença, Senhor, a a tua obediência. Então, meu Pai, cada dia mais, conserve em nós, meu Pai, o querer de sempre estar contigo e te conhecer cada vez mais. Pai querido e Pai amado, acrescenta em nós, meu Pai, sempre o primeiro amor. Não deixa a gente olhar para trás, não, meu Pai. E que a gente esteja vigilante, meu Pai, ao mal, porque ele vem sorrateiramente, Senhor, fazendo a gente entender, meu Pai, e querer desviar do teu mal, do teu bem, meu Pai. O Senhor é maravilhoso. A gente, às vezes, meu Pai, tenta, mas ele é perturbador, ele é miserável, e a gente tem que estar sempre vigilante, meu Deus, tentando, meu Pai, cada dia mais amar o nosso próximo, porque o Senhor é amor, e quem tem o Senhor, meu Pai, como é que não pode amar? É mentiroso, porque aquele que tem o Senhor e não ama é mentiroso, meu Deus. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, esse grupo, o EVG, meu Pai, que a gente venha nos fortalecer cada dia mais na tua presença, querendo ganhar almas, porque o Senhor tem pressa, meu Deus. Meu Deus, é tão ruim quando a gente vai ver que as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão morrendo sem o Senhor, meu Pai. A gente fica tão triste, porque a gente viveu tantos anos e não deu uma chance para nós mesmos, porque a tua chance, meu Pai, termina quando a gente fecha os olhos. Então, Senhor, não deixa a gente se perder, não, meu Pai. Não deixa a gente olhar para trás, não, meu Pai. Salva a nós e a nossa casa. Meu Deus, eu te peço, meu Pai. Começa a passar, meu Deus, com teus anjos em cada membro, meu Pai, da nossa igreja, que está no evangelismo, meu Pai, nos obreiros, meu Pai, nos pastores, meu Pai, acrescenta, meu Pai, amor. Ô Senhor Deus de Israel, cada dia mais, meu Pai, começa, meu Deus, a abrasar o teu fogo, meu Pai, dentro da gente. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, este dia, meu Pai, que este dia venha entregar, meu Pai, ao outro dia, a paz, a alegria, a prosperidade, a saúde, meu Pai. Cada dia, meu Pai, mais acrescentando em nós a vontade de te servir. Em o nome do Pai, do Filho e do Deus que é Espírito e que é Santo, que ele nunca saia, meu. Povo lindo, amém. Parece aí que no finalzinho Dona Cida aí travou, né? Mas enfim, tudo certo, ela abençoou a gente, glória a Deus. E amanhã, todo mundo aí em suas igrejas, cedinho, para cultuar e louvar esse Deus maravilhoso. Vai lá buscar o seu Pai, tá bom? Deus abençoe a todas. Terça-feira a gente se reencontra.